Glória a Deus. Amém? Quem está acomodado aí, diga: eu estou. Nós vamos agora meditar um pouquinho na palavra de Deus, porque estamos no maravilhoso congresso de missões. Hoje é o primeiro dia desse congresso, e eu quero dizer para você: Deus já começou a fazer o seu chamado. Deus já começou. Levanta-te e vai. É o tema dessa mensagem que eu vou estar ministrando aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que um jovem de apenas 17 anos, ele entrou numa igreja, uma igreja pequena como esta. Ele havia sido convidado para estar naquela igreja. Olha, vai haver uma festividade ali, e eu gostaria que você fosse comigo. E aquele jovem, ele não servia ao Senhor, ele não conhecia a Deus, ele conhecia as religiões, não conhecia a Deus. E aquele jovem disse assim: não vou não. E aquele amigo insistiu com ele e disse: vamos, olha, lá tem jovens também, e você vai ouvir a palavra de Deus. Tão somente isso, ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele disse: eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E aquele jovem com apenas 17 anos, ele disse: também, eu vou com você. Que horas que vai ser o culto lá? E o amigo disse: olha, 7h30, 7 horas eu passo aqui, pego você, e nós vamos estar nos dirigindo para a igreja. Ele disse: combinado. Quando deu o horário certinho, foram os dois para a casa do Senhor. Naquela noite, o pastor começou a ministrar a palavra de Deus, e ele começou a ministrar sobre a necessidade de missões. Ele começou a ministrar o quanto o mundo estava perecendo em pecado, em maldade, na idolatria, na feitiçaria e tantas outras coisas que aborreciam a Deus. E Deus começou a falar no coração daquele jovem, e aquele jovem começou a ser movido por aquela mensagem. Você sabe que quando Deus libera a sua palavra, jamais a palavra de Deus volta vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Aquela palavra mexia com aquele jovem de apenas 17 anos. E quando terminou a ministração daquela palavra, o pastor, ele diz assim: nós vamos levantar aqui uma oferta para missões. E ele disse: cada um vai contribuir com aquilo que você pode, com o amor que você tem pelas almas. E aquele jovem procurou, buscou nos seus bolsos e achou ali uma pequena carteira de couro. Ele havia ganhado de presente da sua mãe. E ele abriu aquela carteira, havia ali algumas notas, mas o dinheiro era realmente pouco. Ele pegou as notas que tinha naquela carteira, e quando passou aquele obreiro para recolher aquela oferta para missões, aquele jovem pegou aquelas notas, pequenas na verdade, e depositou ali. E ele disse para aquele obreiro: um instante. E aquele jovem estava com lágrimas em seus olhos. Ele abriu uma pequena bolsinha que havia dentro da sua carteira, e ali ele procurou e achou 2 moedas. Pegou aquelas 2 moedas e depositou também, e continuou procurando e procurando nos bolsos. E o obreiro esperando, ele disse: um instante, por favor. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E aquele diácono, ele estava com uma pequena caneta em seu bolso. E aquele jovem disse assim: o senhor pode, por favor, me emprestar a caneta?
E o diácono olhando para ele, aquele moço, a lágrima escorrendo, pegou a caneta e entregou para o jovem. Você está bem, jovem? Ele disse, estou muito bem. Entregou a caneta para o jovem. E o jovem pediu, o senhor não teria um pedaço de papel? Aquele obreiro colocou a mão no bolso, tirou um pedaço de papel. Aquele jovem pegou e escreveu naquele papel mal cortado. Ele já havia dado as suas notas, já havia dado as suas moedas, não havia mais nada que ele pudesse dar em dinheiro. Ele escreveu naquele pedaço de papel: a minha vida. A minha vida. Ele fechou o papel, entregou a caneta e depositou também. Glória a Deus. Passou-se alguns anos. Aquele jovem se tornou um dos maiores missionários que a China já teve notícia. Talvez muitos tivessem zombado quando pegou aquele papel e disse, minha vida, alguém ofertou a vida, alguém talvez tivesse zombado. Mas o Espírito de Deus se moveu de uma tal maneira, querido, com a oferta daquele jovem, que Deus olhou para ele dentro daquela pequena igreja e fez um chamado para ele que ele não esperava. Deus pegou aquele jovem e começou a trabalhar no coração dele, na vida dele, e milhares de almas foram ganhas na China. Eu quero dizer para ti que a tua vida aqui não é em vão. Deus deu um chamado para você aqui neste lugar.